Então é encantador, E fazer essa né? coisa de fazer padê, que fala, né? como é que funciona isso? O padê é uma oferenda para Exu, é uma coisa muito simples, um padê. Um padê é um alguidar que você coloca ali uma farinha de mandioca, mistura ela, por exemplo, mistura com azeite de dendê. Então é uma oferenda, é uma oferta que você faz para Exu. É um agrado, é uma troca. Exu não precisa de oferenda, orixá não precisa de oferenda. Quem precisa é a gente, eu. Porque isso estabelece um relacionamento, um vínculo, né? A gente está se conhecendo agora. Se a gente senta para comer junto, para almoçar, para jantar, a gente vai fortalecendo esse vínculo. Então, as oferendas também entram nesse campo de comer junto, de fortalecer o vínculo. Existe uma magia ritual do convívio, da arte de se relacionar. Por exemplo, as entidades na Umbanda, elas fumam e elas bebem. A pessoa que é espírita acha que tem que ser desapegado de tudo e acha que isso é um vício, que é um apego. Mas essas entidades, elas manipulam a fumaça, manipulam a bebida, mas é mais do que isso. Quando você chega lá num terreiro de Umbanda, a pessoa incorpora um preto velho, ele está fumando um cachimbo, bebendo um café, ele oferece café para você, ele está criando uma magia de acolhimento. Um elo. É uma coisa que te toca, você desarma. A pessoa fica desarmada, ela vai abrindo, vai falando da vida dela, vai o sinta-se em casa, né? É. E isso, bom que você tocou nisso. Muito especial. Antes da gente aproveitar mais um pouquinho aqui. Fica à vontade, tranquilo. Quando a gente acende vela, as cores das velas, que eu quase que esqueci de tocar nisso, também é mais curiosidade minha. As guias, cruzar guia, não cruzar guia, por que uma guia... ela precisa passar debaixo do umbigo, não necessariamente precisa. Se você puder me dar uma pincelada por isso. A vela, ela traz o fogo, então o fundamento da vela é o fogo. A gente aprendeu a controlar o fogo com um pavio e uma parafina, mas a origem primária é uma fogueira. Então diz que quando o homem dominou o fogo, isso mudou a cultura dele. Ele passou a ficar acordado à noite, contar histórias em torno de uma fogueira, ritualizar os seus deuses e os seus mitos em torno de uma fogueira. Então a vela nos traz essa lembrança ancestral do fogo como algo sagrado. A chama de uma vela, ela traz a presença do sagrado, o sentimento de estar diante do sagrado. E a chama da vela, quando você... Nós estamos aqui nós dois... Eu levo meu pensamento a Deus, eu peço que Ele nos abençoe, que abençoe você, que nos alcance com amor incondicional, com muita prosperidade, com muita luz, com muita paz. E eu alcanço aqui essa força de Oxalá, de Oxum, de Oxóssi. E amém, axé, arroz, saravá, vou fazer outra coisa. Mas se eu tiver com uma vela na mão, eu estou rezando e tudo isso está na chama dessa vela. Então eu firmo essa chama aqui, vou fazer outras coisas e é como se essa chama estivesse repetindo a minha reza. Por isso a gente usa a vela. As cores da vela funcionam como se fosse uma cromoterapia. O que é que o verde me traz? O que é que o vermelho me traz? O que é que o violeta me traz? Então essas cores associadas aos orixás, né? Oxalá no branco, Oxum no cor-de-rosa, Oxóssi no verde, Xangô no vermelho, Ogum no vermelho ou no azul escuro, Iemanjá no azul claro, é como se a cor trouxesse um pouquinho mais da energia do orixá para a minha vida com a minha reza. As guias, aqui tem uma de Oxalá e uma de Pombagira, ó. Então, a guia de Oxalá é branca. Então, o que o branco traz para mim de ligação? Essa vermelha e preta, o que ela traz para mim? O que ela representa? Então, a guia fica no pescoço, nós cremos em energia. Então, há uma linha de energia que vai da minha coroa ao chakra básico e aqui eu tenho mais 5 chakras na minha frente. Se está no pescoço, está pegando o eixo de todas as minhas energias. Se ela desce até o umbigo, ela está pegando um campo maior aqui. Se ela não desce até o umbigo, está pegando um campo menor. Se ela está cruzada, ela está pegando essa parte do corpo, direita, ou essa parte do corpo que é a esquerda. Então, a minha direita é racional. A minha esquerda é emocional. Como é que eu lido com as forças do alto, do embaixo, da direita, da esquerda? Né? Então, é quase uma ciência, né, de como usar isso. Mas a guia de Umbanda, ela não tem um número certo de contas, como uma japamala, né? Tem 108 contas, o rosário tem um número certo. A guia não tem. Às vezes uma pessoa grande tem uma guia maior, uma pessoa pequenininha tem uma guia menor, né? Mas Entendi. Ela representa a presença dessa força. Se ela é uma guia... O que diferencia um colar de uma guia? Sim. A guia é um colar, mas nós chamamos de guia por quê? Porque ela foi rezada, porque ela foi consagrada ou eu ganhei de presente de uma entidade. Aí passa a ser uma guia. Diziam antes que você tinha que ganhar a sua guia, não podia comprar e fazer uma oração. Você pode. Pode, né? Pode sim.
Senão as lojas de Umbanda iam fechar. É, né? Ia depender de presente, né? Mas porque... As casas de artigo religioso todas estariam falidas, né? Você pode sim comprar uma guia de Oxalá, acender uma vela branca para Oxalá no centro dela, rezar ela ou colocar ela dentro de um copo d'água, de uma cumbuca de água e a vela ali, rezar ela, e quando a vela se apagar, ela tá rezada. E uma vela comum. Pode ser uma vela comum, essa vela palito mesmo, comum, já tá rezada. Depende da sua fé, né? Depende do que sua intenção, né? Você você crê, né? Se você crê que ela tá rezada, ela tá rezada. Porque as coisas da fé, elas fazem parte, se diz uma hierofania, né? Que depende da sua crença, do seu valor, né? Então, é verdade. Se eu rezo essa cumbuca, eu creio que ela tá rezada, ela tá consagrada. Sim. Mas ela tá consagrada para mim, talvez para você não. Sim. Então aquilo tem valor para quem reza. Perfeito. Agora, se a minha reza, ela precisa de uma vela de 7 dias, eu ponho uma vela de 7 dias. Se ela precisa de uma vela palito, eu ponho uma vela palito. Eu tenho também, da mesma maneira como você no outro programa me explicou sobre a questão de como e por que incorpora-se determinado e o que aquela mensagem vem, né? Como que aquela mensagem... Que, aliás, quem não assistiu o primeiro episódio com a Lê, assista, realmente é muito legal. E ele me explica, entre várias outras coisas, a importância de por que o preto velho, quando ele incorpora, ele vem para te acessar em determinada coisa. O herê para te acessar em outra coisa. E assim por diante. Eu queria saber sobre o Exu, o caveira. Uhum. Tem um monte, né? Tem. Tem a Rosa Caveira, tem Exu Caveira. Tata Caveira, então, João Caveira. Qual é a história dos Exus? São Exus? É isso que fala? São, Qual é a... Como é que você pode me explicar? E eu quero dizer que eu dou um curso para ensinar isso, né? Se chama Teologia então você de vai Umbanda, falar agora... Né? Ainda está dando curso aqui grátis. Eu com muito amor, assim, com muito orgulho, né? Porque essa é a minha missão, assim, na minha vida, é ensinar, né? Então, mas para a pessoa se aprofundar, ela tem que fazer. O curso tem 1 ano e meio de duração, então, né? Então pode falar. Eu posso falar muito aqui, eu posso falar com você 10, 20 programas e a gente não consegue se aprofundar nem em 1/3 do curso de Teologia de Umbanda, que é um curso livre, né? Então, quem tiver interesse pela Teologia de Umbanda e se aprofundar realmente nesses assuntos, procura o meu Instagram, né? @Alexandre Comino. Geralmente no meu Instagram tem o caminho para pessoa estudar Teologia de Umbanda comigo. Inclusive a gente vai ter a Black Friday aí. Na Black Friday vai ter uma promoção aí da Teologia de Umbanda para quem quiser estudar comigo numa condição que dá para todo mundo estudar. Ah, que bom. Todo mundo. E é online? Completamente online. Dá para estudar de qualquer lugar do mundo. E os alunos têm um encontro por mês ao vivo comigo. Teve um ontem. Então tem uma vez por mês um meeting do Google comigo ao vivo durante 18 meses e o valor do curso e a promoção e os descontos que vai acontecer na Black Week aí é para que todo mundo possa estudar. É uma condição muito especial. Todo mundo vai conseguir estudar. E é legal porque é um conhecimento adquirido que independe se você especificamente vai se aprofundar na religião, mas é uma coisa. Não é necessário ser médium, não precisa ser um bandista. É isso que eu quero dizer, o conhecimento. Basta a pessoa querer conhecer mais esse universo. O curso correto é a Teologia de Umbanda, um curso que eu ministro desde 1999. Quem criou esse curso foi meu mestre, então eu participei da criação e da idealização desse curso, que foi o primeiro curso livre aberto sobre a Umbanda. Antes desse curso não existia nenhum curso para ensinar Umbanda. Também não tinha uma larga literatura de Umbanda antes da década de 90, quando o Rubens Saraceni começa a publicar dezenas e dezenas de livros. Ele publicou mais de 50 títulos de Umbanda, o Rubens Saraceni, né? Meu mestre. Porque você contando sobre a história desde 1908... E a cronologia... Lindo isso, né? 1908, 1924, 33, os pontos específicos que se marcam. Pra você entender, as uniões. Né? É extremamente didático. Isso aqui parece jabá. É porque eu dou aula, né? Mas mas é incrível como dá pra entender. Você tá sem água aí? Tô. Eu também tô, cara. Você consegue descolar mais água pra gente, por favor? E aí você veja só. Você veja só. Então, a macumba rezava para os inquices, que são os deuses da cultura banto, né? E o macumbeiro, eu tô falando de uma forma geral, porque as macumbas são diferentes umas das outras, né? Uhum. Então, o macumbeiro começou a receber o caboclo, que é o dono dessa terra. E aí ele recebia também os seus bacuros, os seus ancestrais, que é algo como o preto velho. Obrigado. Mas na macumba...
também se incorporava um feiticeiro, um homem muito poderoso, chamado de Inganga. Um Inganga, um feiticeirão começa a incorporar, eles incorporam na macumba também. E esses feiticeiros e a macumba não seguiam uma regra moral europeia, né? Porque vem de uma cultura africana. Então são outras regras morais. Por exemplo, com relação à sexualidade. Não é pecado na África a sexualidade do jeito que a igreja fez com a gente, né? Então, graças a Exu, né? Não é pecado a sua sexualidade. Não existe pecado, não existe demônio. Então é um outro olhar moral que não é... Então, a macumba que vira umbanda, ela começa a negociar com esses valores morais da sociedade. A macumba que não virou umbanda, ela está vivendo valores morais de uma raiz africana, que ela vai ficar quimbanda, né? Então, nessa quimbanda tem uns feiticeiros poderosos e umas mulheres feiticeiras que incorporam. Quando tem a revolta dos malês lá na Bahia, é que os iorubás que cultuam o orixá vão para o Rio de Janeiro. E aí a macumba começa a rezar também para os orixás. E aí chega no Rio de Janeiro o culto de Exu. O orixá Exu. O orixá Exu é reverenciado numa encruzilhada, não é? Sim. Só que esses feiticeiros que são entidades, não são orixá, também eram reverenciados na encruzilhada. Por isso eles começaram a ser chamados de entidade Exu, entendeu? Da onde até a pessoa que está aprendendo a incorporar, ela duvida que isso está acontecendo com ela. No processo de desenvolvimento mediúnico, a pessoa começa a achar que ela está ficando louca. Tô me enganando. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu inventei de vir nesse lugar aqui? Da onde que eu tirei a ideia que eu também incorporo e agora eu estou aqui fingindo? Eu estou fingindo para mim mesmo acreditar que eu estou fingindo aqui, estou fingindo para todo mundo, até que no meio desse trânsito, desse fenômeno, de repente a pessoa sente que tem algo a mais falando pela boca dela, olhando pelos olhos dela, uma palavra que não saiu de um lugar conhecido, uma palavra que sai de um lugar desconhecido. E na maioria das pessoas é muito sutil, a grande maioria dos médiuns são semiconscientes. Você falou de indutores, né, de expansores da consciência, como a ayahuasca, o peyote, como em algumas tradições você tem diferentes expansores que alteram a consciência. A incorporação também é um transe, mas é um transe induzido pela música, pelo canto. E depois que a pessoa aprende a entrar nesse transe, então ele fica mais fácil. Quando você chega num terreiro de umbanda ou em alguma outra tradição e toca lá que está chamando a entidade para incorporar e todo mundo incorpora rapidinho, essa turma toda está treinada. Entendi. Eles treinaram para chegar nesse nível. Entendi. Porque uma pessoa para tocar, ela incorporar e está pronta para atender alguém, ela passou por um treinamento que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Ele pode levar alguns meses e pode levar alguns anos para a pessoa estar pronta para atender alguém e para ter maturidade, para lidar com essa situação, né? Porque a pessoa que incorpora, muitas vezes ela entra na intimidade daquela que está na frente dela e numa semiconsciência, um pouco daquilo fica com ela também, ela vai entendendo. Então precisa de uma maturidade muito grande para lidar com isso. Até a própria pessoa que incorpora, muitas vezes, cai numa descrença, numa dúvida da própria incorporação. Por isso o processo de desenvolvimento mediúnico, ele é muito delicado. Ele precisa acontecer num ambiente seguro, que a pessoa se sinta segura, que ela não vai passar por um constrangimento, por uma agressão, por uma dor, por um preconceito. Precisa de um acolhimento muito grande, porque ela vai entrar em crise. Certo. A pessoa vai passar inevitavelmente vai passar por uma crise. Raras pessoas chegam e incorporam pela primeira vez rapidamente, sem ter passado por esse processo. Algumas pessoas são assim. A grande maioria das pessoas que dizem que são inconscientes, a grande maioria, na verdade, não são inconscientes. Depois que desincorpora, ela esquece. É diferente de ser inconsciente, Sim. né? Ser inconsciente é não participar. Sabe o que está acontecendo em volta, de certa maneira, o semi está incorporado, não é que não está naquele mundo, mas depois que passa aquilo, de fato, aquilo não... É igual à noite, você sonha, Certo. você está presente naquele sonho. Aí você acorda e... É verdade. Não, eu E estava lá, Sim. eu estava lá, mas você lembra algumas coisas. Sim. Por quê? Se você está incorporado, você está num estado alterado de consciência. Então não dá para dizer que você lembra de tudo, você estava em transe. Mas durante o transe, você tem a impressão que você está vendo tudo, que você sabe de tudo. Mas se você está incorporado e tem uma entidade incorporada em você, então essa entidade fala o que quer
olha para onde quer e faz o que quer, que não é a sua vontade. Se não é a sua vontade, então ela não está olhando para onde você quer olhar. Ela não está falando o que você quer falar. Logo, é impossível você ter essa impressão que você fez alguma coisa porque alguém está fazendo alguma coisa. No início do desenvolvimento mediúnico, é comum a pessoa ficar irradiada. Quando ela está irradiada, ela sente, o caboclo veio. E quando ele veio, eu fiz assim. Quando ele veio, essa pessoa está irradiada, ela não está ainda completamente incorporada. Quando ela passa desse período, né, é como uma ponte assim para o outro lado. Quando ela está incorporada, o verbo muda. Ela diz, quando o caboclo veio, ele fez tal coisa, Sim. porque a relação muda, essa relação. Então é um processo muito delicado, é um processo que passa pela descrença, principalmente da própria pessoa que incorpora. Porque ninguém quer enganar ninguém. Claro. Ninguém quer se enganar, ninguém quer enganar os outros. E esse ambiente de terreiro, esse ambiente de centro, de tenda de umbanda, é um ambiente muito familiar. Sim. Então geralmente a pessoa está lá com o marido, com a mulher, com os filhos. Ninguém quer enganar a própria família, ninguém quer se enganar. Mas todos nós passamos por crise de consciência, de verdade. Será que estou me enganando? Será que não estou? Até que a entidade que está em você, ela faz coisas muito encantadoras naquele ambiente. Aí você fala, nossa, isso está sendo especial na minha vida. A diferença entre uma patologia de uma pessoa que tem dupla personalidade, né? Porque eu posso ter uma dupla personalidade. A minha outra personalidade é um caboclo, a outra é o Exu, a outra é o preto velho. A diferença disso para uma mediunidade de incorporação é que essa patologia clínica, esse desvio, essa questão não dá um sentido para a vida. Entendi. E a mediunidade, quando incorporada dessas entidades, elas dão um sentido para a vida da pessoa que incorpora e dá sentido para a vida das outras pessoas. Logo, um líder espiritual de uma comunidade que está incorporado, ele é alguém que está dando um sentido para a vida de centenas, de milhares de pessoas. Então isso não é patológico, isso é um fenômeno espiritual, essa é a grande diferença.